E aí, turminha? Tudo certo, galera? Bora para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre as leis de Kepler, que nada mais são do que uma introdução ao estudo da gravitação. Iniciamos capítulo 10, agora estamos no módulo 4 e vamos começar a estudar o movimento, então, dos planetas. Muito bem, para isso a gente vai só relembrar de alguns conceitos históricos, né, de contextualização histórica, de algumas teorias que em meados de 1500, 1600 gerou uma grande disputa entre dois sistemas, que foi o sistema do geocentrismo e o sistema do heliocentrismo. Vocês já devem ter estudado parte disso, né, onde se considerava a Terra o centro do universo e o heliocentrismo, então, defendia a ideia do Sol como centro do universo. E gente, na época, considerava-se esse movimento como um movimento esférico, né, um movimento circular, perfeitamente, porque a perfeição, na verdade, tinha-se essa ideia de perfeição e esse movimento circular era considerado como um movimento perfeito, mas, né, ao longo dos estudos, dos registros e de todas as informações que foram sendo estudadas, experimentadas, descobriu-se que esse movimento não é circular, não é um movimento perfeitamente circular. E para isso, dois grandes personagens dessa história, que foi o próprio Kepler, né, e um outro que quase nunca é citado, que é o Tycho Brahe. Na verdade, gente, o Kepler ele foi discípulo do Tycho Brahe, tá? E o Tycho Brahe, ele tinha muitos dados, assim, precisos, né? Ele começou a checar com precisão, assim, as medidas e ele tinha muitos registros ao qual o Kepler, né, o próprio Kepler depois aperfeiçoou e reformulou muitas dessas informações. E aí foi onde, a partir dessas ideias, desses dados, ele formulou as próprias leis dele, que se chamam as leis de Kepler. Tá? Então, nós vamos ver a partir de agora a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler, para que depois, né, a gente possa estudar com mais profundidade a questão da gravitação, da lei da gravitação universal e toda essa questão de força, velocidade, né, força gravitacional. Mas para isso a gente precisa entender essas leis. Bom, a primeira lei de Kepler, tá? Ela é chamada também de lei das órbitas. Ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. E o que quer dizer essa lei, tá? Ele, na verdade, ele descobriu que a órbita dos planetas ela era elíptica e não circular, como se tinha ilusão, né? Ó. Então, que ela era assim. Gente, o que é uma elipse, tá? Uma elipse, ela, na verdade, é como se fosse um círculo achatado, né? Uma circunferência achatada. Vocês estudam na matemática, na verdade, elas são cônicas, tá? Ela faz parte do estudo das cônicas dentro da matemática. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse corte de um cone. Veja aqui, ó, que aqui eu tenho um cone, né? E tenho vários cortes feitos nele. Esse corte aqui, ó, retinho, é a nossa circunferência, ó. Se eu inclinar um pouquinho e fazer um cortezinho um pouco inclinado, ó, eu tenho a elipse, tá vendo? E aí, a parábola que vocês conhecem do gráfico, né, de uma função de segundo grau, também parte é uma cônica, e a hipérbole.
Mas o nosso estudo é a respeito da elipse. Então, na verdade, ela é parecida com o corte da circunferência, só com um pouquinho de inclinação, tá? Só para vocês entenderem, porque eu gosto dessa questão da visualização para que fique melhor a compreensão de vocês. Voltamos lá. Então, essa elipse, gente, ó, ela existe dois focos, tá? Esses dois pontos aqui são denominados focos, ó. E um desses focos é o nosso Sol. E aí eu vou fazer uma simulação com vocês agora a respeito dessa distância aqui, ó. Essa distância do foco a qualquer ponto da elipse, se eu pegar essa distância dos dois focos e somar, ela é constante, independente de onde eu estiver aqui nas extremidades. Quer ver? A senhora vai mostrar para vocês aqui, ó. Bom, dá uma olhada aqui. Eu tenho dois pontos aqui que são os focos da minha elipse. E aqui eu estiquei, ó, uma cordinha. E vocês podem estar fazendo essa experiência em casa. Inclusive, tem aí o experimento para vocês fazer. Vocês podem fazer com dois pregos, colocar um cordão. Vocês podem fazer com dois alfinetes, com duas coisas que prendam, né, um fio, uma corda ou qualquer coisa, e tá fazendo esse movimento e verificar realmente que é possível a gente construir essa elipse de uma forma muito simples e perceber que esta distância aqui mais essa distância aqui, ó, ou seja, a distância de qualquer ponto da extremidade, né, a soma dessas duas distâncias até o foco, ela é constante. Veja nesse simulador aqui, ó. Olha o que acontece. Tá vendo que essa distância aqui, ó, ela vai aumentar agora enquanto a outra diminui, olha. Ó. Mas ela não vai mudar. Ela vai ser sempre a mesma. Claro, né, o cordãozinho aqui, a cordinha é a mesma, não mudou o tamanho da cordinha. Então, à medida em que eu vou, ó, andando, olha o que acontece. Ó, tá vendo? Se eu quisesse, por exemplo, construir... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho a minha cordinha. Ó. E agora eu vou construir uma outra elipse. Ó. Então, essas duas distâncias, elas permanecem a mesma. E aqui está um exemplo, né, de construção de uma elipse, como é que a gente faria. Gente, e essa elipse, tá, que a gente utiliza aqui para fazer esse estudo dos planetas, ela é um pouco exagerada, digamos assim, porque existem elipses que são mais excêntricas, que a gente diz a excentricidade dos planetas, né, que são mais excêntricas e outras menos excêntricas, porque na verdade a elipse, no estudo desse movimento dos planetas, a gente exagera um pouquinho aqui, mas ele não é tão assim achatado, tá? Ele é mais parecido com um movimento circular, ele é mais ou menos uma elipse, não é totalmente circular, mas ela também não é totalmente achatada, tá? Aqui tem um esqueminha que mostra, ó, a excentricidade de alguns astros. Tá? Então, na real, ela não é um círculo, mas ela é muito semelhante a um círculo, tá? Ela é uma elipse bem menos achatada do que a gente considera aqui nos nossos estudos, tá? Partimos então para a segunda lei de Kepler, que fala sobre a lei das áreas. A segunda lei, ela diz assim, ó, o segmento imaginário que une o centro do Sol, que lembra que é um dos nossos focos, ao centro do planeta, ó, ao centro do planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que se o planeta andar um determinado tempo aqui de P1 até P2, cada vez que ele andar no mesmo tempo até outro ponto, ele vai ter andado a mesma área. Ele desvarre porque é por onde ele, ó, como se fosse uma vassourinha que estivesse passando e varrendo, né? Então, esta área, ela vai ser igual.
Eu vou mostrar para vocês um videozinho para que fique mais claro, tá? Então, considere um planeta que está em órbita ao redor do Sol. Vamos definir um vetor cuja origem está no centro do Sol e a extremidade no centro do planeta. Esse vetor é chamado de vetor posição ou raio vetor. À medida que o planeta gira ao redor do Sol, esse vetor varre uma certa área no intervalo de tempo de T1 a T2. Aí está. Por definição, chamamos de velocidade areolar do planeta em relação ao Sol a relação entre a área varrida pelo vetor posição, A, e o intervalo de tempo para varrê-la, T2 menos T1. Velocidade areolar, área por tempo. Não confundir a velocidade areolar com a velocidade de translação, que é tangente à trajetória em cada instante. Muito bem. Então temos aí um planeta que vai descrever uma órbita elíptica ao redor do Sol. Observe. À medida que o planeta descreve essa órbita elíptica, em um certo intervalo de tempo ΔT1, ele varrerá uma área 1. Lembre-se, a velocidade areolar é a relação entre A1 e ΔT1. No intervalo de tempo ΔT2, o planeta varrerá uma área A2 em relação ao Sol. Ok. É muito importante que você saiba que a relação entre a área varrida e o intervalo de tempo A1 por ΔT1 é igual a A2 sobre ΔT2. Ou seja, a velocidade areolar do planeta é constante. Então temos que em intervalos de tempo iguais, se ΔT1 for igual a ΔT2, as áreas varridas também serão iguais. Uma importante consequência desta lei é o fato de que, à medida que o planeta se afasta do Sol, indo do periélio, região mais próxima do Sol, para o afélio, região mais afastada, a sua velocidade de translação diminui. E à medida que ele vai do afélio para o periélio, a sua velocidade de translação aumenta. Ou seja, do periélio para o afélio, nós temos um movimento retardado. Do afélio para o periélio, nós temos um movimento acelerado. Não é um movimento uniformemente variado. Lembre-se, é um movimento variado. Então, gente, o videozinho mais para vocês entenderem essa questão, né? Que essa área 1, ó, que eu estou indo de P1 até P2, tá? Esses pontos correspondem ao afélio, então sempre que eu estou numa distância mais distante, mais longe do Sol, ou eu estou numa distância mais próxima do Sol, as minhas velocidades mudam, a velocidade do planeta muda. Então, aqui se chama afélio e aqui se chama periélio, peri de perto, né? E aí, considerando essa constante, que a gente chama esse K de constante, que é a nossa velocidade areolar, né? A gente tem essa relação, que a área dividido pelo tempo, eu vou ter essa constante. Claro que, quanto maior o tempo, maior a área, né? Quanto menor a área, quanto menor o tempo, menor a área. Então, aqui, ó, se, por acaso, vamos pegar aquelas duas situações ali, tá? Da área 1 e da área 2, ó. Se o planeta levar o mesmo tempo para percorrer, né, de P1 a P2 e de P3 a P4, as áreas serão iguais, tá? A área 1 é igual à área 2. Claro que esta velocidade aqui, ó, de deslocamento, ela é maior, tá? Do que esta velocidade aqui. Por quê? Porque aqui ela está mais próxima do Sol e o planeta ele gira mais rápido, tá? Ele anda mais rápido quando ele está próximo do Sol e ele anda mais devagar quando ele está afastado do Sol. Claro que, como aqui ele andou mais, mas consequentemente o tempo é o mesmo, né, do que aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho aqui, ó, um pedacinho de circunferência, né? Um caminho menor do que aqui, ó. Porém, a minha distância do Sol está maior, ó. Então, consequentemente, elas vão ter a mesma área. E partimos para a terceira lei de Kepler, tá? Última, que nos diz o seguinte, ó. Também é conhecida como lei dos períodos, tá? Como é que é o enunciado dessa lei? O quadrado do período de revolução de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita.
Como, Sora? Não entendi nada. Calma, relaxa. Período de revolução de cada planeta é o tempo em que ele leva para fazer, então, essa volta, né? Para completar a volta ao redor do Sol. E raio médio da respectiva órbita, gente, olha aqui. Aqui está o afélio, até o Sol eu tenho uma certa distância, até o centro do Sol. Aqui no periélio eu tenho também uma outra distância até o centro do Sol. Se eu somar o D1 mais o D2, ó, D1 mais D2, eu vou ter 2 R's, ó, 2 vezes o raio, certo? E aí, a média, o raio médio, quando ele fala assim, o raio médio seria a média dessas duas distâncias. Soma as duas distâncias e divide por 2, só isso, tá? Soma o D1 mais o D2 e divide por 2, eu vou ter o raio. Então, ele está dizendo que é diretamente proporcional. Se ele é diretamente proporcional, eu vou ter essa relação aqui, ó. O T que a gente chama da revolução, do tempo de revolução, tá? Que é o período de revolução, o T. Então, o quadrado desse tempo dividido pelo cubo, né, desse raio. E isso, essa lei, ela define para qualquer planeta do sistema solar. Então, existe uma constante aqui, tá? Essa constante de proporcionalidade que a gente fala, que é o que define, né? Quanto maior a órbita do planeta, maior será o período de translação desse planeta. Quer ver? Eu vou mostrar aqui uma simulação para vocês. Veja. Eu vou comparar aqui dois planetas, ó. Olha os planetinhas aqui, ó. Ó, se pegar o período de revolução, o tempo em que ele leva, elevar ao quadrado e dividir pelo raio, ou seja, a distância em que ele está do Sol, o raio médio, todos os resultados vão ser os mesmos. Então, por isso, né, quanto mais afastado eu estou do Sol, mais eu demoro para completar essa volta. Bom, gente, aqui ó, a Sora quer mostrar para vocês uma outra coisinha importante, que é uma unidade que a gente utiliza, que é a unidade astronômica, chamada de UA, ó, tá? Por quê? Porque a gente está utilizando distâncias gigantescas. Então, para simplificar, ó, uma unidade astronômica equivale a 150 vezes 10 na sexta quilômetros, tá? Ou seja, 150 milhões de quilômetros. Então, veja esse exercício aqui, ó, que ele diz assim, considerando que a distância de Netuno ao Sol é 30 vezes maior que a da Terra, em relação a essa estrela, calcule o período de revolução de Netuno. Então, utilizando essa terceira lei de Kepler, então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa a Sora aumentar um pouquinho aqui. Ó. O período de revolução da Terra é 1 ano, né? E o raio de Netuno ele deu, né? É 30 vezes maior, ó, do que o da Terra. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai utilizar 1 para a Terra e o raio da Terra. Aí, o T do Netuno a gente não sabe, e o raio do Netuno a gente vai colocar que é 30 vezes o raio da Terra. Tá? E fazendo uma regrinha aqui de 3, ó, tá? O raio ao cubo vai cortar, vai simplificar com esse raio ao cubo aqui, vai ficar só o 30, né? O 30 ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3, 27 e mais 0, 0, 0. Ficaria o 27.000. E ao quadrado porque o meu T está ao quadrado, né? Então, a gente chegaria na resposta de 165 anos.
Então, basicamente, isso aqui eu queria mostrar para vocês pela questão da unidade astronômica, porque aí vocês vão fazer agora os próximos exercícios, ó. E aqui ele está mandando vocês usar, ó, 150 vezes 10 na nona metros. Ao invés de quilômetro, ele está usando metros aqui agora. Aí vocês viram que é 10 na nona, lá era 10 na sexta, ó. Aqui era 10 na sexta porque eu estava falando de quilômetro. Como eu passei para metros, eu aumentei 3 casas no meu expoente. Então, basicamente, só para vocês não esquecerem de fazer essas transformações, tá? Porque aqui ele está dando em metros, ó, vocês têm que adotar para unidade astronômica. Tá bom, galerinha? Hoje foi basicamente as leis de Kepler e na próxima aula a gente passa para a lei universal da gravitação. Beijo da Sora para vocês e até lá!